Bíblia Sagrada. Jeremias. Capítulos 1 ao 10. Capítulo 1. Versículos 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. 2. A ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. 3. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. 6. Então, lhe disse eu: Ah, Senhor Deus! Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. 7. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo, quanto eu te mandar falarás. 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. 9. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares e também para edificares e para plantares. 11. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. 12. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. 13. Outra vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: Que vês? Eu respondi: Vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. 14. Disse-me o Senhor: Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. 15. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém e contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. 16. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. 17. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo, quanto eu te mandar, não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. 18. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Capítulo 2. Versículos 1. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. 3. Então, Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita, todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. 4. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. 5. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. 6. E sem perguntarem: Onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. 7. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas, depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. 8. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. 10.
Passai as terras do mar de Chipre, vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. 12. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. 13. Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. 14. Acaso, é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa? 15. Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação, as suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. 16. Até os filhos de Mênfis e de Tafinis te pastaram o alto da cabeça. 17. Acaso, tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor, teu Deus, quando te guiava pelo caminho? 18. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo a Síria para beberes as águas do Eufrates? 19. A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão, sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor, teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. 20. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompi as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te. Pois, em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa, te deitavas e te prostituías. 21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava. 22. Pelo que ainda que te laves com salitre amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. 23. Como podes dizer, não estou maculada, não andei após os Baalins? Vê o teu rasto no vale, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho. 24. Jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que, no ardor do cio, sove o vento. Quem a impediria de satisfazer ao seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela acharão. 25. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não, é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. 26. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os de casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. 27. Que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto, mas, em vindo a angústia, dizem, levanta-te e livra-nos. 28. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. 29. Porque contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. 30. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina, a vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. 31. Ó, que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura, tenho eu ido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres. Jamais tornaremos a ti. 32. Acaso, se esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. 33. Como dispões bem os teus caminhos, para buscares o amor? Pois até às mulheres perdidas os ensinaste. 34. Nas orlas dos teus vestidos se achou também o sangue de pobres inocentes, não surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas estas coisas. 35. Ainda dizes, estou inocente, certamente, a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. 36. Que mudar leviano é esse dos teus caminhos?
Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Síria. 37. Também daqueles sairás de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confiaste, e não terás sorte por meio deles. Capítulo 3. Versículos 1. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura, aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas, ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. 2. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles como arábio no deserto, assim, poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. 3. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. 4. Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo, Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade. 5. Conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até ao fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. 6. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa e se deu ali a toda prostituição. 7. E, depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. 8. Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. 9. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque a adulterou, adorando pedras e árvores. 10. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. 11. Disse-me o Senhor, já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. 12. Vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado do norte e dize, volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. 13. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. 15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. 16. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela nem dela sentirão falta, e não se fará outra. 17. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. 18. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. 19. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, Pai me chamarás e de mim não te desviarás. 20. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. 21. Nos lugares altos, se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. 22. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, nosso Deus. 23. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas, com efeito, no Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel. 24. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. 25.
Deitemo-nos em nossa vergonha, e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até ao dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Capítulo 4, versículos 1. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. 2. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então, nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. 3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, lavrai para vós outros campo novo e não semeeis entre espinhos. 4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. 5. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei, tocai a trombeta na terra. Gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. 6. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. 7. Já o leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações, ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas, e ninguém as habite. 8. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e vai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. 9. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados, e os profetas, estupefatos. 10. Então, disse eu, Senhor Deus, verdadeiramente, enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo, tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. 11. Naquele tempo, se dirá a este povo e a Jerusalém, vento abrasador dos altos desnudos do ermo assopra diretamente a filha do meu povo, não para parejar nem para limpar. 12. Vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e, então, também eu pronunciarei a sentença contra eles. 13. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros, como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós! Estamos arruinados. 14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? 15. Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia calamidade desde a região montanhosa de Efraim. 16. Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém, de uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a voz contra as cidades de Judá. 17. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. 18. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas, a tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. 19. Meu coração, eu me contorço em dores. As paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. 20. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída, de súbito, foram destruídas as minhas tendas, num momento, as suas lonas. 21. Até quando terei de ver a bandeira, terei de ouvir a voz da trombeta? 22. Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. 23. Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. 24. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. 25. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. 26. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. 27. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. 28.
Por isso, a terra pranteará, e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. 29. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fogem todas as cidades, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos, todas as cidades ficam desamparadas, e já ninguém habita nelas. 30. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim, e te vestes de escarlata, e te adornas com enfeites de ouro, e alargas os olhos com pinturas, se debalde te fazes bela? Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. 31. Pois ouço uma voz, como de parturiente, uma angústia como da primipara em suas dores, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo, ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Capítulo 5, versículos 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. 2. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente, juram falso. 3. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste, e não lhes doeu, consumiste-os, e não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. 4. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. 5. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus, mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. 6. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram, multiplicaram-se as suas perfídias. 7. Como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de eu os ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes e se ajuntaram em bandos. 8. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. 9. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? 10. Subi vós aos terraços da vinha, destruía, porém não de todo, tirai-lhe as gavinhas, porque não são do Senhor. 11. Porque perfidamente se houveram contra mim, a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. 12. Negaram ao Senhor e disseram, não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. 13. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles, as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. 14. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca e a este povo, em lenha, e eles serão consumidos. 15. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. 16. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes. 17. Comerão a tua cega e o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas, comerão as tuas ovelhas e o teu gado, comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas, em que confias. 18. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. 19. Quando disserem, porque nos fez o Senhor, nosso Deus, todas estas coisas, então, lhes responderás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros, em terra que não é vossa. 20. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo. 21. Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. 22. Não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão.
23. Mas este povo é de coração rebelde, quanto mais, rebelaram-se e foram-se. 24. Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva semanas determinadas da cega. 25. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. 26. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles, dispõem armadilhas e prendem os homens. 27. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude, por isso, se tornaram poderosos e enriqueceram. 28. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos, não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. 29. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor, não me vingaria eu de nação como esta. 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. 31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Capítulo 6. Versículos 1. Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a trombeta em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. 2. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. 3. Contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão suas tendas em redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. 4. Preparai a guerra contra ela, disponde-vos, e subamos ao meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. 5. Disponde-vos, e subamos de noite e destruamos os seus castelos. 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida, só opressão há no meio dela. 7. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela, a sua malícia, violência e estrago se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. 8. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne em assolação e terra não habitada. 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vai metendo a mão, como o vindimador, por entre os sarmentos. 10. A quem falarei e testemunharei, para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir, eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. 11. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho, com o decrépito. 12. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. 13. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. 14. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. 15. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem: não andaremos. 17. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta, mas eles dizem: não escutaremos. 18. Portanto, ouve, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. 19. Ouve tu, ó terra. Eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. 20. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas.
Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. 21. Portanto, assim diz o Senhor, eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. 22. Assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra. 23. Trazem arco e dardo, eles são cruéis e não usam de misericórdia, a sua voz ruge como o mar, e em cavalos vêm montados, como guerreiros em ordem de batalha contra ti, ó filha de Sião. 24. Ao ouvirmos a sua fama, afrouxam-se as nossas mãos, angústia nos toma e dores como de parturiente. 25. Não saias ao campo, nem andes pelo caminho, porque o inimigo tem espada, e há terror por todos os lados. 26. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza, pranteia como por filho único, pranto de amarguras, porque, de súbito, virá o destruidor sobre nós. 27. Qual acrisolador te estabeleci entre o meu povo, qual fortaleza, para que venhas a conhecer o seu caminho e o examines. 28. Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias, são bronze e ferro, são todos corruptores. 29. O fole bufa, só chumbo resulta do seu fogo, em vão continua o depurador, porque os ínicos não são separados. 30. Prata de refúgio lhes chamarão, porque o Senhor os refugou. Capítulo 7. Versículos. 1. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. 2. Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama-lhe esta palavra, e dize, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, eu vos farei habitar neste lugar. 4. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. 5. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. 6. Se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. 7. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. 9. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. 10. E depois vindes, e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar estas abominações. 11. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. 12. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde, no princípio, fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. 13. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não me respondestes. 14. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. 15. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. 16. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. 17. Acaso, não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. 19. Acaso, é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não, antes, a si mesmos, para a sua própria vergonha. 20.
Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. 22. Porque nada falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. 24. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. 26. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. 27. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-los-ás, mas não te responderão. 28. Dir-lhes-ás, esta é a nação que não atende a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina, já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. 29. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. 30. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor, puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para contaminarem. 31. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. 32. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, os mortos serão enterrados em Tofete por não haver outro lugar. 33. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. 34. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e de alegria, a voz de noivo e de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Capítulo 8, versículos 1. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém. 2. Espalhá-los-ão ao sol, e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem serviram, e após quem tinham ido, e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado, não serão recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. 3. Escolherão antes a morte do que a vida todos os que restarem desta raça malvada que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. 4. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar. Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar. 5. Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. 6. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. 7. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. 8. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. 9. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria é essa que eles têm? 10. Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos, a novos possuidores, porque, desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. 11.
curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. 12. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. 13. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor, não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. 14. Porque estamos ainda assentados aqui? Reuni-vos, e entremos nas cidades fortificadas e ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. 15. Espera-se a paz, e nada há de bom, o tempo da cura, e eis o terror. 16. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus garanhões, e vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. 17. Porque eis que envio para entre vós serpentes, áspides contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. 18. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza! O meu coração desfalece dentro de mim. 19. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota, não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros. 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. 21. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou de luto, o espanto se apoderou de mim. 22. Acaso, não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Capítulo 9. Versículos 1. Prover a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos, em fonte de lágrimas. Então, choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. 2. Prover a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então, deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. 3. Curvam a língua, como se fosse o seu arco, para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. 4. Guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. 5. Cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade. 6. Vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. 7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os acrisolarei e os provarei, porque de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo. 8. Flecha mortífera é a língua deles, falam engano, com a boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. 9. Acaso, por estas coisas não os castigaria, diz o Senhor, ou não me vingaria eu de nação tal como esta? 10. Pelos montes levantarei choro e pranto e pelas pastagens do deserto, lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas, já não se ouve ali o mugido de gado, tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. 11. Farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. 12. Quem é o homem sábio, que entenda isto, e a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? 13. Respondeu o Senhor, porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. 14. Antes, andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. 16. Espalhá-los-ei entre nações que nem eles nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha consumi-los. 17.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham, mandai procurar mulheres hábeis, para que venham. 18. Apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem água. 19. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião, como estamos arruinados. Estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. 20. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, ensinai o pranto a vossas filhas, e, cada uma a sua companheira, a lamentação. 21. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças e os jovens, das praças. 22. Fala, assim diz o Senhor: os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo e cairão como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte, na sua força, nem o rico, nas suas riquezas. 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. 26. Ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Capítulo 10. Versículos 1. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. 2. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. 3. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. 4. Com prata e ouro enfeitam, com pregos e martelos o ficham, para que não oscile. 5. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. 7. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto, entre todos os sábios das nações em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. 8. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. 9. Traça e prata batida de Tarsis e ouro de Faz, os ídolos são obra de artífice de mãos de ourives, azuis e púrpura são as suas vestes, todos eles são obra de homens hábeis. 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno, do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. 11. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. 13. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra, ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. 14. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber, todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. 15. Vaidades são, obra ridícula, no tempo do seu castigo, virão a perecer. 16. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. 17. Tira do chão a tua trouxa, ó filha de Sião, que moras em lugar sitiado. 18. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei para fora os moradores da terra e os angustiarei, para que venham a senti-lo. 19. Ai de mim, por causa da minha ruína.
É muito grave a minha ferida. Então, eu disse, com efeito, é isto o meu sofrimento, e tenho de suportá-lo. 20. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem, ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. 21. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor, por isso, não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. 22. Eis aí um rumor. Eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, morada de chacais. 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. 24. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. 25. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada.